Tá funcionando? Tá funcionando? Olá, sejam bem-vindos. Estamos nós aqui de novo para conversar mais um pouquinho. Sempre eu, André Ricotti, com minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos falar um pouco mais? Vamos papear. Vamos papear, mas sempre lembrando, vamos aqui agradecer o pessoal da MBA Kids, que está sempre apoiando a gente, trazendo aí educação financeira e empreendedorismo para jovens e crianças. Estão sempre conosco aí. Dá uma clicada lá no QR Code que vocês vão ver bastante coisa interessante aí. E é isso. Leila, vamos começar? Vamos. Então, hoje um assunto denso. Gostou dessa palavra? Ah, Eu não sei difícil, ainda o que me espera, mas vamos lá, né? A gente vai falar, Leila, hoje eu queria que a gente falasse sobre separação, né? E eu fiquei pensando muito, porque não sobre casamento, mas a gente vai falar um pouquinho dos dois. Então, o tema é separação. Está preparada? Você está bem? Eu estou. Hoje eu estou um pouco... eu estou me achando um pouco comediante, mas o assunto é sério para a gente deixar ele leve. E aí, Leila, eu queria te convidar para a gente... eu acho que é importante falar, acho que tem muita coisa... O porquê da separação, porque ele causa muita coisa nas pessoas, ele traz deixa um rastro, mas eu queria te convidar para casamento, né? As pessoas que vão se casar, né? O que elas esperam, o que elas deveriam esperar, fazer? Consegue contar um pouquinho André, pra gente? É um assunto bem interessante, né? Porque hoje está na moda a separação, né? Hoje virou modismo o processo de separação. Mas, ao mesmo tempo... antes da gente falar sobre a separação, André, nós precisamos compreender o significado do casamento, né? O que é casamento, né? Uhum. A gente não vai aqui falar dentro da teoria do casamento, mas compreender que quando você resolve escolher uma pessoa para se juntar, né? Juntar para compartilhar, para ser o parceiro, para ser a parceira, para ser o companheiro, a companheira, é uma escolha, né? Por quê? Porque isso envolve o nosso sistema de crença. A gente vai compartilhar essa crença com o outro. Uhum. Então, casamento envolve intenção. Intenção de quê? Então, tanto ele quanto ela, ou quanto a forma que as pessoas escolhem se unir, eu acredito que exista uma intenção. Nós temos uma intenção desde cedo, principalmente a mulher. A mulher, ela se vê vestida de noiva, ela se vê tendo filho, ela se vê com um parceiro, um companheiro. Só que o que acontece? Nós temos a intenção. E quando a gente tem a intenção é nossa. Uhum. Bom E ponto. quando a gente encontra alguém disponível a compartilhar essa intenção, a gente acaba compartilhando também as nossas necessidades e a gente troca. Nós trocamos a necessidade, a nossa carência afetiva, os nossos sonhos, a nossa busca, né, para construir alguma coisa. Então, casamento, quando você faz votos, né, você acredita que aquilo ali vai durar, aquilo ali é para toda a eternidade, né? Que vocês vão ser parceiros, vão envelhecer juntos. Não a eternidade, porque a eternidade é outro, é outro sistema. Mas enquanto a gente está aqui neste plano terreno, né? Então, compreender que essas características, esses conteúdos que nós temos dentro de nós e que a gente acredita que o outro vai autorrealizar, isso faz com que nós depositamos, acreditamos que o outro pensa, sente e faz como a gente. Só que não é bem assim. Como se fosse fácil, né? Como se ele tivesse toda...
ele soubesse das nossas perguntas, dos nossos Pois medos. é, e cada um de nós, desde o nosso nascimento, nós carregamos conteúdos que nós viemos para cá para aprender. E o mais estranho não, o que acontece é que ninguém nesse momento quer sentar para ter essa conversa. Pois é, André, mas é muito interessante porque isso envolve muita coisa. Isso envolve características, né, que a gente na convivência, começa a apresentar defeitos. E esses defeitos, antes de casar, você não era assim, você era diferente, o teu corpo era assim, agora você está assado. Então, nós vamos... Aquele sonho, aquela iniciativa anterior, ela vai começando a ser desconstruída. E nós entramos numa realidade. Conviver é extremamente difícil. Por quê? Porque a gente acredita que o outro sabe quem somos nós. E aí acaba se decepcionando, se frustrando, começam as confusões, porque a falta de paciência, a falta de diálogo, que é algo importante, porque você vai perdendo o interesse, né? Você subjuga. São várias características que estão envolvidas dentro de um relacionamento. Inclusive, a gente está falando aqui de casamento, Andréa, mas se a gente for pensar numa quebra de sociedade, num casamento, porque quando você escolhe um sócio, você está se casando com um sócio. É verdade. Quando você escolhe uma empresa, você está se colocando disponível àquelas condições da empresa. Quando você tem um amigo, né, você acredita naquele amigo. Então, você começa a construir. Então, normalmente, quando a gente está falando aqui da relação amorosa, de um casamento amoroso, afetivo, nós estamos falando que ali nós vamos ter frutos. Uhum. E esse fruto fica no conflito diário, como é que eu posso dizer? Eu vou chegar nesse teu ponto, que eu queria só aproveitar, é que é bem interessante você estar falando aqui, que está me fazendo... a gente não está nem querendo dizer, o casamento ele é uma etapa, e gostei da comparação com a sociedade, maravilhosa, mas e é interessante que o que você está falando a gente começa alguma coisa, só que na verdade a gente começa olhando só para trás, né? Olhando quais são nossos desejos, nossas vontades, a gente acaba não acertando isso muito bem. Só que aí, quando começa o dia 1, vem toda uma nova realidade que ninguém... não tem nos livros da escola, né? E eu gostei da sociedade porque a sociedade é muito parecida, porque, de repente, eu e você, a gente tem um sonho, né? Esse sonho, ele pode, para você, atender por uma vontade. De repente, seu pai sempre quis que você fizesse aquilo, você vai atender essa vontade. A minha pode ser financeira, eu sempre quis me dar dinheiro. Só que quando a gente começa a empresa, entra um monte de outras coisas que não tem nada a ver com esses nossos sonhos. E estar preparado para isso faz parte da construção, mas estar preparado para isso não é fácil, que aí é o que você falou. Quando essa realidade vem... Pois é, André. Você toma olha um só, baque, né? Uma palavra-chave para tudo isso é porque quando nós saímos da casa dos nossos pais, né, nós temos ali o quê? Uma relação com os pais onde nós temos casa, nós temos luz paga, nós temos uma cama para dormir, nós temos comida para comer. É claro que existem todas as exceções, né, de pessoas que já estão morando sozinhas, que já estão sendo independentes. Porém, normalmente, quando acontece um casamento, né, que a gente escolhe sair de casa, a gente começa a ter o quê?
responsabilidade. Então, essas responsabilidades começa o quê? Peso. Sim. Começa os conflitos do que um vai pagar o quê. Porque antes nós tínhamos regras do que funções que o homem era o provedor, né? E hoje, dentro da nossa tecnologia, dentro do nosso, da nossa sociedade, as mulheres hoje se colocam, né? Se colocam para trabalhar, Sim. sair de casa também. Então, as responsabilidades são grandes para dar conta de todas as despesas existentes dentro daquela casa. E isso começa a ficar chato, pesado. Sim. E ambos começam a se saturar. E quando? Porque não aguenta, não aguenta. O nosso cérebro não aguenta com muita chatice. Então, eles vão buscar o quê? Uma autorrealização de um outro tipo, daquilo que está se perdendo, de um desejo que está se perdendo, de um amor que acreditava-se ter, mas de uma admiração que antes era o que ligava eles dois, a admiração, e de repente, com todas essas conflitos dentro da responsabilidade diária, você acaba se perdendo. Então, a admiração acaba. E aí é onde começa o movimento de buscar novos prazeres, novas né? Onde não tem a chatice, onde você volte a alimentar aquilo que você estava buscando lá no início. E né? tudo isso é uma fantasia, porque você vai cair no mesmo processo. Você tá dizendo então que... desculpe. Não, mas tem uma coisa fundamental nisso tudo, é a imaturidade. Sim. É uma questão muito séria, porque a gente casa com os sonhos. Os nossos sonhos. E quando você vai ver a realidade, não é bem assim. Não é bem assim. E aí, quando você vê, você tem lá crianças envolvidas, filhos envolvidos. E aí, o que a mulher pensa, o que o homem pensa, né? Normalmente, sempre aquele que pede a separação, seja por qual motivo for, vai ter sempre um que não queria a separação. Sim. E aí começa conteúdos vindo de dentro dessas pessoas, dentro aquele que pediu a separação. A separação não acontece de um dia para o outro. Você não amanhece aí falando assim, hoje eu amanheci e vou me separar. Não. Você vem numa sequência, né, de conteúdos ali que você vem passando, da falta de interesse, da falta de desejo, da comunicação... E que muitas vezes um lado não quer fragilizada. E aí, aquele que fica, tem um que sai e aquele que fica. Aquele que fica se sente vítima da história, se sente traído, ofendido. Por quê? Porque ele vivia numa coisa chamada passividade dentro da relação. Acomodação. Então, por quê? Porque se ela não tem mais o desejo e aquele homem aceita, ele vai aceitar por um tempo, correto? Ou ele não sente, ela não sente mais desejo por aquele homem, não tem mais admiração por aquele homem, mas tem toda uma construção ali. Sim. Que foi desenvolvida por eles. Então, o que cabe nesse momento?
O que que cabe? Né? Aquela pessoa que sentiu que ficou vai ser vítima e o outro vai ser um vilão. Sim. Esse é o primeiro passo. E aí começa a entrar um pouco o modelo sociedade em volta disso, né? E aí entra o julgamento, mas ninguém compreende que aquele que teve a coragem de chegar e pedir a separação, quanta coisa ele não está deixando também para trás. Sim. Ele também sente dor. Porque ele pode até ter, no primeiro ímpeto, né, para se livrar daquele excesso de responsabilidade ou se sentindo inferior, não sei, mas ele se sente culpado por estar magoando Sim. aquela parceira que fez tudo por ele, que viraram amigos, mas que não é mais um casal. E dói muito. É uma dor porque você está fazendo uma ruptura com os sonhos, com as expectativas, com a parceria, com o companheirismo. Isso dói, dilacera o coração, né? E o outro vai precisar de quê? O outro, a gente acredita que está numa boa, está vivendo numa boa, está feliz. Mas não, ele está na ilusão de estar vivenciando uma satisfação por um corpo ou por uma nova vida, mas que é só uma impulsividade. Seria, então, Leila, certo, até vou ainda voltar antes da gente entrar mais fundo na separação, no casamento, quando começa a aparecer uma excelente oportunidade para fazer esse trabalho de autoconhecimento, porque de tudo que a gente está falando, está ficando cada vez mais claro que você vai acabar chegando na separação por não enxergar que boa parte é algo que não é culpa do outro, mas você não vai conseguir encontrar. E o que a gente vê é que isso se repete, pessoas que se separam outra vez, mas que não tentam buscar esse trabalho de se desenvolver. Pois é, André, tem uma coisa aí muito importante. Por isso que eu gosto do conceito da sociedade que você falou, porque muitas vezes na sociedade se força a se buscar isso porque tem uma questão de não ter a ruptura, porque tem algumas outras coisas envolvidas diferentes. Primeiro, nós viemos para cá, para essa existência, para quê? Para aprender. Uhum. Tomarmos consciência da nossa necessidade de mudar. E se nós estamos vivendo uma passividade, você está crescendo? Não. Excelente ponto. E aí, o que acontece com esses conteúdos que estão lá dentro, né? E que eles precisam vir à tona. Então, de que forma isso vai vir à tona? O sistema, André, a ordem do universo é perfeita. Não existe nada fora do lugar. Não está tudo certo. Então, a gente pensa que estamos ali porque estamos sofrendo e que nós fomos desamparados por Deus ou por nossa fé. E, na realidade, não é nada disso. É um momento de desenvolvimento, é um momento de crescimento, deixar esses sentimentos negativos vir à tona, porque aquela pessoa que foi abandonada, que foi magoada, seja pela forma como tudo aconteceu, sobre ter sido inesperado, o que acontece? Na realidade, esses conteúdos, naquilo que ela estiver pensando, sentindo e fazendo, é o que vai deduzir quem é ela. Uhum. Se ela está com raiva, ou ele está com raiva porque ele foi traído e abandonado, ou vice-versa, esses conteúdos virão para a consciência. Lembra do que eu falei, que nós precisamos de... Nosso corpo é o veículo e a nossa consciência é o condutor desse veículo? Então, é a mesma coisa. Esses sentimentos que estão internalizados, eles precisam vir à tona.
E as experiências que nos acontecem, sejam elas negativas ou positivas, elas vão trazer quem somos nós para a superfície. E nós vamos precisar trabalhar esses conteúdos. Se nós sentimos raiva, olha só, a raiva estava lá dentro. Se eu não compreender aquele parceiro que teve a coragem de dizer para mim que não quer mais estar dentro da relação, eu preciso chegar e falar assim, puxa, no primeiro momento a gente vai sentir raiva, mas continuar nesse sentimento vai te levar a algo doloroso para você, porque você está emitindo raiva e está potencializando, né, a raiva na sua própria direção. Porque aquilo que você está oferecendo ao outro é aquilo que você tem de mal. Se você oferece o mal, você tem o mal já dentro de você. Então, você começa a entrar numa luta, numa guerra, num conflito entre aceitar, deixar ir ou correr atrás para querer fazer aquela pessoa ficar com você. Por quê? Porque você precisa ser abastecido. Você precisa daquele parceiro, mas o sistema teu ali, a experiência, o universo já está dizendo assim, olha como você reage quando você é contrariada. Olha as suas expectativas que você criou, elas estão sendo frustradas nesse momento. Então, vamos compreender isso, vamos curar isso. Não vamos culpar o outro, né? Não vamos agradecer o outro por ele ter tido essa coragem de trazer essa experiência, essa função nesse momento. Então, isso seria o melhor. Mas o que acontece, o que nós vemos, são pessoas que não se falam mais, que esquecem aqueles 10 anos que estiveram juntos, que foram parceiros, que construíram uma vida. Aí começa a transferir toda essa bagagem negativa para a criança. Mas, a partir do momento que aquela criança veio dentro, com aquele pai, com aquela mãe, é porque ele precisa também compreender qual a função dele naquele momento. Então, tudo é instrumento de cura, André. Não existe nada que não seja, nada que nos acontece não tem como. É maldade do outro. O outro está fazendo uma função. Ele está tendo uma função na nossa vida para que a gente compreenda e aceite que nós temos essas características negativas dentro da gente que a gente precisa curar. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso, né, Leila? Porque dói, né, André? E às vezes as próprias famílias, eu acho que elas agem de forma... Por mais que elas tenham fazer por amor, elas tendem a proteger, a querer a dar razão e contra o outro. Pois é, olha, eu tenho alguns atendimentos, inclusive essa semana, André, eu atendi alguns casos de separação. E tem determinados casos que normalmente isso acontece com a mulher. Acontece com o homem também, né? Mas o homem, quando ele já sai com outra relação engatilhada porque ele não aguenta entrar em contato consigo mesmo. Então, ele engatilha para poder fugir daquela realidade. Fica numa fuga constante. Fica numa fuga constante. Agora, a mulher, ela dificilmente ela se separa com outra pessoa engatilhada. Por quê? Porque ela tem mais profundidade, ela tem mais essa sensibilidade de aprendizado, né? Então, é interessante porque esse caso, a vida da pessoa paralisa. Sim. Ela entra numa depressão profunda, tá? Numa crise de ansiedade. Por quê? Porque aquele ser estava ali na vida dela, compartilhando a cama, a comida, aos filhos, a casa, dividia a conta, faz tudo. Tá? Vamos dizer que... Segundo o protocolo, estava tudo em dia. Estava tudo em dia. Porém,
quando um resolve sair, quebra o outro, porque ele vai precisar se reestruturar, se reequilibrar. A gente não faz os nossos testes de equilíbrio, a gente não está lá na esteira lá ou na... É verdade. Tentando se equilibrar. De vez em quando fazendo, né? Então, de vez em quando tem que estar fazendo mesmo. Por quê? Porque a gente transfere aquilo que é nosso para o outro. Muito. E o ponto que você falou ali é muito interessante, porque a gente às vezes vê muito a pessoa meio que quase de uma forma invasiva entrega a vida para o outro. Pois é. E aí quando sai, ela se torna uma vítima, mas porque na verdade foi ela que entregou. E aí o outro fala assim, mas eu não queria. E aí às vezes ele até corre, a pessoa corre, né? Ele ou ela corre. Ah, mas você prometeu, mas você... E eu acreditei. São palavras, às vezes, que são expressas num determinado momento, mas aquilo ali, com o tempo, aquilo vai esvaziando. Não é mais a mesma coisa do início. Então, a gente busca sair para buscar a tal felicidade. Só que a gente abandona o homem em si, o homem abandona. São raros os casos da mulher abandonar. Mas o homem sai, vira as costas e vai embora. Ele não se importa. Muitos não se importam com os filhos. Né? Separa da mãe, ele não tem aquele sentimento maior pelos filhos. Claro, não estou falando que são todos. Hoje eu estou vendo que os homens estão sendo muito mais pai. Eles estão curtindo mais a criança porque ele está tendo a liberdade, através do sistema de crença de hoje, o pai compartilha mais com a criança, ele troca a fralda, ele acorda de noite, ele dá a mamadeira, ele dá banho. Então, ele participa mais com a criança. Então, essa convivência faz com que ele tenha sentimento pela criança. Mas antes... Né? Onde o homem só provia e a mulher tomava conta e cada um tinha a sua função. E você sabe, Leila, me veio duas coisas aqui que eu não queria perder, se você me permitir. Desse ponto, tem uma coisa muito interessante que tudo é a cultura, e eu acho que é essa nossa cultura que está melhorando, né? A cultura de procurar se melhorar, né? Se entender e melhorar. Porque... Por exemplo, essa cultura do homem, ela vem de uma... Eu casei muito cedo, né? Muito novo. E o que mais eu ouvi, ninguém chegou para mim e perguntou, que bom, você está feliz, você gosta? Era todo mundo, pô, mas você vai perder a sua vida, você vai deixar de fazer isso, fazer aquilo. Então, se cria um imaginário, como eu já vi casais que não querem ter filho, porque também criam esse imaginário, não, porque eu vou fazer, mas quem falou que você não vai fazer coisas boas? E por que não pode você estar com uma outra pessoa e ter uma vida maravilhosa e plena, né? Por que cria-se essa busca constante e não essa satisfação do eu? E o segundo ponto, só que eu não queria perder, que eu acho que você tocou, é um papel da família também, que é ajudar as pessoas como indivíduo, né? Eu vou usar também o meu exemplo, eu vi isso com meus filhos todos, você deve ter visto também com os seus, e eu, pelo menos, eu procurei, dentro de quando eles entraram num relacionamento maior, ajudá-los muito mais nisso de... eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Estou aqui para ajudar a entender por que você está pensando assim. Então, pode ser que esteja errado. Eu tive algumas conversas interessantes onde eu busquei ajudar que aquele indivíduo buscasse esse caminho que você está sugerindo, né? Que é esse caminho de se conhecer, né? E não só de tentar mudar o outro. É interessante, André, porque quando você... às vezes se separa quando o outro vai embora, é interessante porque você veio se, puxa, o que eu fiz de errado? Ah, será que eu engordei muito? Ou será que isso? Ou será que aquilo? A gente tenta se boicotar, principalmente a mulher, né? Porque existe hoje uma sociedade que cobra muito um corpo perfeito, né? E às vezes aquela mulher o ajudou a fazer tanta coisa,
preparou ele, deu condições dele ir, dele ganhar o dinheiro, dele ser um verdadeiro homem, ensinou, e de repente, quando ele está pronto, ele vai embora. E aí ela fica desarmada. Então, essa mulher, ela dificilmente vai se recuperar e vai confiar em outro relacionamento. Então, às vezes, ela até escolhe estar só a maior parte, porque ela não vê mais sentido estar dentro de uma relação. E era isso que eu ia te perguntar um pouco, Leila. Como é que você vê, quer dizer, por que a gente está falando de separação até, a gente até tocou isso como importante. O que acontece depois, né? Quais são os... Porque às vezes são coisas que vão arrastar para o resto da vida. Pois é, André. Isso aí, por exemplo, eu me separei, eu tenho 33 anos de separada. Eu vivo só. Foi a escolha, tá? Por quê? Porque, na realidade, hoje os homens estão muito infantilizados. Então, quando a mulher ela tem uma independência, ela tem um mental, e quando ela não transfere as carências afetivas dela para o homem, né, fica um pouco complicado dela se relacionar com outra pessoa. Por quê? Ela tem a responsabilidade com o filho, ela tem a responsabilidade com ela, do desenvolvimento, do crescimento pessoal, emocional, porque ela tem que ser o exemplo para aquelas crianças. Então, o homem não. O homem, ele vai e não quer saber, mas a responsabilidade do desenvolvimento, da nutrição, do estado mental e emocional fica ali basicamente, claro, existem as exceções, com a mulher. Então, dói, a gente se sente culpada, porque a gente não atingiu as necessidades do parceiro ou da parceira. A gente começa a se reconectar com você mesmo, a assumir a sua identidade, assumir a vida, porque eu acho que o que eu fiz foi isso, né? Eu falei assim, bem, eu tenho 3 seres ali que são dependentes do meu estado físico, mental e emocional. Então, eu vou à luta, eu vou aprender a me conhecer para dar o meu melhor. Então, não é fácil? Não é fácil. Né? E o pai chegou e disse, então, eu vou dar eu vou prover vocês para que você possa dar a espiritualidade, todo esse autoconhecimento para eles. E, graças a Deus, os 3 filhos hoje são bem saudáveis mentalmente, espiritualmente, né? Então, o relacionamento, tá? Quando ele acaba, é muita dor, André. É muita dor. Sabe, a gente não tem como medir, quantificar, sabe? Porque dói, porque é uma quebra. Mas, de tudo que você me falou, corrija se eu estiver errado, é um convite essa quebra acontece. Eu lembro que quando aconteceu comigo, eu ouvi uma coisa que alguém exemplificou como um senoide, né? Você até cai, mas é importante que você suba. Mas é uma grande oportunidade de você buscar essa melhoria para você e, principalmente, né? Não é culpa sua. Você consegue dar um certificado quando você vai fazer um contrato de casamento? Certificar o tempo que vocês vão ser felizes? Não. Não dá. Por quê? Porque a vida está corrida, a gente precisa aprender. E as experiências que a gente tem com uma pessoa e com outra faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes eu vejo, eu atendo muitas pessoas com mãe narcisista, com marido narcisista, com mulheres narcisistas, com filho narcisista. Quem é
é que vai aguentar um narcisista? Sim. É um alívio. É um alívio se separar. Uhum. É um alívio. E aí é que tá, né, Leila? Fazendo um apanhado do que você falou, sim, a gente pode entrar numa relação e normalmente a gente pode, e ela pode não dar certo por uma série de tudo isso que você colocou, né? Oportunidade nossa de melhoria, do outro. Então, sim, tem uma hora que você, de repente, você vai precisar até sair daquilo ali para buscar essa melhoria. Porque também não adianta ficar tentando dar murro em ponta de faca. Não adianta, André, porque eu encaro uma separação como livramento e como oportunidade de crescimento, tá? Uhum. Essa é a minha forma de pensar. Toda e qualquer separação, para mim, né, é uma forma de crescimento. Tanto veja bem, nós mães, quem é mãe sabe, o pai também sabe, né? Quando os filhos começam a sair, né, do ninho, né, que começam a voar e voam, às vezes, para muito longe, muito longe. Ela tá falando porque isso está acontecendo com ela, tá, gente? Isso é um momento quase que ela está fazendo um relato pessoal aqui. Pois é, e aí você vê os frutos dos seus filhos, né? Que são os netos, e que é a oportunidade de você conviver com os netos. E, nossa, e de repente eles vão para fora do país. Não pode nem pensar nisso. E aí você vai ter o quê entre vocês? A distância. Uhum. Mas hoje nós temos aí meios de comunicação. Verdade. Não é a mesma coisa, mas e você quer o melhor já é eles, muito. Né? Então, e a gente quer o melhor. Né? Mas é uma separação. E dói. E dói. Tá? Mas, ao mesmo tempo, existe um outro. Quando existe a compreensão, quando existe a aceitação. Poxa, fulano está indo para uma bem melhor. Tem um outro fator aí, André, que a gente não pode deixar de falar. A gente falou do casamento, a gente falou da sociedade, mas a gente também fala da morte. É verdade. Esse pode ser até um assunto que a gente pode desenvolver melhor, mas a separação da morte... A gente já falou da perda de uma forma geral, mas a morte... Mas a morte também é uma grande separação, né? Mas você sabe, Leila, que você falou um negócio que me tocou agora, que a dor da perda. Você usou o exemplo do filho, de um neto. E a morte, para mim, é um exemplo clássico. Mesmo sabendo isso tudo, por que a gente é tão orgulhoso e não faz as coisas... A gente espera acontecer. Você já viu a quantidade... Você deve ver muita gente com consultório que se separa e fala, eu acho que eu deveria. Por que não fez? Esperou? Porque vai acontecer. Não, André, porque não tinha maturidade, André. É por conta da acomodação, a gente se acomoda. E a gente não tem consciência porque a gente vai relaxando. Mas agora a gente está aqui avisando, quem estiver ouvindo, conta para os outros, porque não dá para esperar. Pois é, não dá. Porque a gente tem que ficar bonita sempre. Não dá para o marido chegar, a gente está toda bagunçada. Uhum. O marido começa também a ficar todo bagunçado. Não causa admiração. É um bom ponto de... É um sinal de acomodação. Tem uma outra coisa muito interessante, por exemplo, mulheres que criam filhos homens sozinha. É muito interessante, porque ela criou 3 homens, naquilo que ela considera que o homem precisa ter. Uhum. E aí, quando você começa a entrar num relacionamento e o homem é mais teu filho do que homem, ele não tem aquela atitude. Eu faço, eu quero, eu posso. Não.
Por que que você não pede seu filho para fazer isso para você? Ele nunca se coloca como teu homem, ele se coloca como teu filho. É muito complicado uma mulher ter um tipo de relacionamento com um homem infantilizado. Mas você falou uma coisa que se você me permitir, uma mulher que criou 3 homens, bons homens, conforme, é porque ela também sabe o que é ser uma mulher, né? Então, são definições claras, por isso que esse é o ponto. A hora que encontra, se vier um sapato frouxo, ela vai dizer, não, nem dá, nem para por aí, porque não... Não vai. E não é pelo outro, mas eu acho que é isso que me incomoda um pouco hoje em dia, Lili. Eu vou ter que pedir licença e tocar, porque disso tudo que a gente está falando, a gente está falando da importância das pessoas se cuidarem, mas as pessoas, a sociedade como um todo está trabalhando muito mal, acho que, o conceito do casamento. Eu entendo a separação como um processo de libertação, mas está se dando muito banal e está se deixando de discutir o que é a importância também de, se você ficou junto ali, tem algo se criando e dá trabalho, né? E eu adorei a analogia com a sociedade. Se você criou uma empresa, você não pode brincar como você não pode brincar de criar uma empresa, brincar de ter filho, né? Então eu acho que a sociedade precisa voltar a dar valor a esse conceito da família, da importância. E não a buscas, porque se eu busco coisas frívolas, André, o casamento virou um problema. André, nós estamos vivendo um momento hoje no nosso país Inclusive, onde família é obsoleto. Só que dá um trabalho. Caramba! As pessoas ainda acreditam que isso é real. E não é. Porque é a base de tudo. É a base de tudo. A família é a base. É o exemplo para a formação de um homem e de uma mulher. E dessa sociedade, dessas pessoas, desse conjunto de pessoas. Nós vimos vimos o que está acontecendo até nessas Olimpíadas agora. A inversão dos valores. Ninguém respeita mais o seu sistema de crença, a sua dor. Não existe. Porque se tem um psicopata na direção de um país, ele vai passar por cima com os canhões, com tudo que tem direito. E não vai olhar para trás porque ele não tem e esse exemplo é clássico. Apatia. Que a gente está vendo nesse país aí do nosso amigo do lado aí, é clássico isso, porque você ainda vê gente tentando dar desculpa. E aí você vê isso no casamento, você vê isso numa série de relações. André, em tudo. E aí você vê relações abusivas em que as pessoas querem só... E não me levem a mal no que eu vou falar. Você tem que julgar o abusador e ele precisa pagar. Mas você precisa olhar para o outro lado e falar assim, como eu paro isso? Porque... Pois é, mas o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo um país que não tem justiça. Nós estamos vivendo crises de impotência muito grande. Então, isso vai balançar a família, a instituição família. Isso vai balançar a ordem do sistema. E se nós estamos... É a mesma coisa, aquilo que eu falo sempre aqui. Sempre eu chego nesse lugar. Se a Terra gira em torno do Sol, seu movimento de rotação e translação, ela vai girando em torno do Sol, numa ordem, numa lei. Se você tira a Terra dessa ordem, dessa lei, o que vai acontecer? O caos, né? Não vai existir vida, André. É verdade. Pior ainda. Porque a Terra precisa girar em torno do Sol, porque o Sol é o quê? É o gerador. É a luz, é a energia. Você quer ver uma fala clássica que representa isso que você está falando, que eu tenho ouvido muito?
Graças a Deus eu tenho um casal de padrinho e até consegui mudar e hoje eles têm uma filha linda. Eu não quero ter um filho nesse mundo horroroso. Ô, queridão, deixa eu te avisar, o mundo é o que você fez, né? Então, você acha que você está fazendo uma grande coisa em não tentar fazer algo melhor, quando você, na verdade, está simplesmente alimentando algo ruim para esse mundo, né? Então, pois é, nós precisamos compreender que aquilo grande que sai da nossa mente, tá? Aquilo que sai de dentro de nós, com estímulos negativos, a gente vai receber esses estímulos de volta. É a lei de causa e efeito. Isso que você está enxergando lá fora é o que está dentro de você. Pois né? é. Então, isso daí é nossa responsabilidade curar e mudar. Tá? Então, nós temos aí uma grande responsabilidade. Dar liberdade ao seu parceiro para que ele possa experimentar uma outra situação, mesmo que seja ilusão, mesmo que seja uma alienação, uma fantasia. Mas se ele quer se separar, que ele vá encontrar aquilo que ele acredita que é para o bem dele. Mas não perde também o seu tempo e a sua vida. Mas você vai transferir essa culpa, essa impotência, esse medo de se relacionar novamente, porque o outro te feriu, a ferida é do outro. É isso aí. A gente fala bastante. Leila, eu acho que a gente bateu um papo super legal, o intuito era esse, né? Até as pessoas, é um assunto denso. É denso. Mas a gente não quer falar de separação. Porque, é muita dor. Porque, na verdade, isso que a gente quer alertar as pessoas, né? Se preparem, cuide desse momento, né? Cuide um do outro, né? Porque... Se você tem uma planta, uma roseira, e se você não a rega, ela vai murchar. É verdade. E isso vale para os dois. O fruto, né? O fruto só vem de algo muito bem cuidado, né? E o convite é esse, vamos cuidar disso. Então a gente fala, parece que a gente está falando isso. Parece que a gente está falando de algo ruim, mas na verdade é para alertar, para a gente fazer a parte boa, né? Gente, não esqueçam de dar lá o like de vocês. Eu lembrei disso, que eu não falei isso no início, né? Segue a gente, manda para todo mundo. Pois é, porque nós coloquem lá um tema que vocês tenham dúvida, que vocês queiram saber, e a gente corre atrás para falar. Vou pedir esse desafio. Alguém coloca lá um tema. Pode colocar, escreve lá, porque todo mundo vai ver que a gente vai trazer aqui, vai falar aqui. A gente já falou uma vez, mas a gente quer fazer de novo, né? Falar nisso, a Cláudia reclamou, né? Ela escreveu lá que ela não curtiu muito esse de 15 em 15, né? Mas eu vou até justificar de novo, já vocês vão ver, vocês devem ter visto lá no corte que a gente fez a brincadeira. A ideia é que a gente também está com muito conteúdo legal, então é importante, não deixem de assistir os outros também, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai voltando ao normal. Tá bom, André. Leila, super obrigado. Muito agradecer obrigada aí a você. de novo ao pessoal da MBA Kids que apoia a gente aí também. E que papo gostoso, que coisa densa, mas que faz a gente pensar e eu vou dizer que faz a gente crescer, né? E olha, pessoal, não temam. Quando uma separação chega na vida de vocês, peguem aquilo como se fosse uma oportunidade de crescimento e não de dor. É isso aí. Acreditem, quando vocês passam por esse desafio, o amanhã é sempre mais leve, porque a experiência já ficou, o aprendizado já ficou. É isso aí. Vivam, apenas vivam com aquilo que a vida está te oferecendo. É isso aí. A gente brinca muito, né, com casamento. Leila, super obrigado. Obrigada, Lindas André. palavras. Vamos ferrar por aqui. Gente, super obrigado. Até a próxima. Até a próxima.